E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Pablo Felipe e hoje nós vamos responder aqui uma questão sobre semelhança de triângulos. Uma questão aí bem interessante e também bem grande, né? Questão aí estilo Enem da UDESC 2012. Então acompanha aí a leitura comigo. Veja só, quando olhamos para um ambiente qualquer, a percepção de profundidade é possível devido à nossa visão binocular, né? Nós temos dois olhos, então nós temos essa percepção de profundidade por conta da nossa visão que tem duas oculares, né? Dois olhos. Por estarem separados em média 65 milímetros em adultos, né? Cada um dos nossos olhos registra uma imagem de um ângulo ligeiramente diferente. Então, cada olho, nosso esquerdo e direito, estão separados a 65 milímetros e eles registram em um ângulo de abertura ligeiramente diferente. Ao interpretar essas imagens, ao mesmo tempo, o cérebro forma aí um mapa dessas diferenças, né, tornando possível estimar a distância dos objetos em relação aí a nós. A estereoscopia, que é popularmente conhecida como imagem 3D, é uma técnica que consiste em exibir imagens distintas para cada olho do observador, representando o que se observaria em uma situação real. Então, essa ciência da estereoscopia, ela faz esse estudo para colocar uma imagem diferente em cada olho, né, para representar essa situação aí de profundidade. Então o cérebro pode ser enganado, né, entre aspas, a interpretar os objetos representados como se estivessem flutuando diante da tela ou atrás dela, que é o que hoje acontece, né, nas tecnologias 3D que a gente vê nos cinemas e algumas televisões. Então diversas tecnologias existem atualmente para conseguir isso. A mais comum é a usada aí nas salas de cinema 3D e funciona com o uso de óculos polarizadores que filtram a imagem que é projetada na tela, permitindo que cada olho receba somente a imagem correspondente para criar essa sensação de profundidade. Então, temos aqui uma situação. Um observador está em uma sala de cinema 3D, usando óculos polarizadores, óculos 3D. E sobre a tela são projetados dois pontos, um ponto A e um ponto B. Né? E esses pontos estão a uma distância de 30 centímetros um do outro, com A à esquerda de B. Os filtros polarizadores dos óculos fazem com que o ponto A seja visto apenas por seu olho direito, tá? Que é o ponto A, e o ponto B apenas pelo seu olho esquerdo, de forma que as linhas de visão de cada um dos olhos se interseccionem em um determinado ponto X, conforme nós vamos ver aqui nessa figura que está aqui mostrando, né? Aqui você tem o seu olho direito, e aí nós temos aqui uma linha de visão para o ponto A. Aqui nós temos o olho esquerdo, que tem aí uma linha de visão aqui para o ponto B, e aí elas se interseccionam em um determinado ponto X aqui, tá? Bom, o observador verá apenas um único ponto, que é o resultado da junção em seu cérebro dos pontos A e B, localizado aqui em X. Então, esses pontos A e B eles vão ser vistos aqui nesse ponto X. Sabendo que a reta imaginária que passa por seus olhos é paralela àquela que passa pelos pontos A e B, ou seja, essa reta imaginária que passa pelos seus olhos, é essa daqui, é paralela à reta que passa pelos pontos A e B, e estas estão em uma distância de 20 metros, essa reta AB, essa reta imaginária dos olhos, estão em uma distância de 20 metros. E que a sua distância interocular, ou seja, entre os olhos, é de 60 milímetros, a distância da tela em que ele verá a imagem virtual formada no ponto X é de, ou seja, a questão está querendo saber essa distância dessa reta AB para esse nosso ponto onde vai ser formada a imagem aqui, que vai ser o ponto X. Então precisamos saber essa distância.
Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar aquela imagem e vamos colocar aquela imagem aqui para a gente observar e colocar aqui os seus dados, né? Bom, resolução. Olha, aqui nós temos a imagem. Muito bem, vamos colocar aqui os dados dessa imagem. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aqui eu coloquei aqui umas linhas, né, para a gente verificar. Essa é a distância dos olhos até a tela, né, que é a distância total. Essa é a distância entre os olhos e o ponto X, onde se forma a imagem. E essa outra aqui é a distância do ponto até a tela. Ou seja, é o que a questão está pedindo para a gente descobrir, né? Bom, opa, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui os dados. Tá apagando, só um minuto. Aí, pessoal. Então, nós estamos chamando aqui de D essa distância que a questão está pedindo. Então, nós vamos encontrar quem é D. Então, a distância da tela para o ponto onde se forma é o que a questão está pedindo, nós vamos chamar de D. Essa distância de onde a imagem se forma até os olhos, observe que nós podemos chamar de 20.000 menos D. Por quê? Porque a questão nos disse que a distância entre o ponto A e B é de quê, pessoal? Olha, a questão colocou aqui para a gente, se você observar aqui nessa parte, ó, que a distância entre o ponto A e B é de 30 centímetros. Eu estou utilizando aqui 300 milímetros, por quê? Porque nós temos outros dados aqui na questão, por exemplo, aqui ela usou centímetros, né, distância de A e B, aqui usou metros e aqui usou milímetros. Então, como a gente precisa ficar todos na mesma unidade de medida, então eu vou passar tudo, em vez de passar tudo para metros, eu vou passar tudo para milímetros, tá? Aí a gente trabalha sempre na mesma unidade de medida. Então veja, ele disse aqui que a reta imaginária que passa pelos olhos é paralela à que passa pelos pontos A e B e dista 20 metros entre si. Então essa distância aqui total dessa reta até essa outra reta dos olhos é de 20. Então vamos colocar aqui, ó, é 20 metros, que representa 20.000 milímetros. E a distância dos olhos, 30 centímetros, que representa 300 milímetros, fazendo a conversão de unidade. Então, esse ponto aqui é 20.000 menos D, né? É o todo menos essa partezinha aqui, 20.000 menos D. E, por último, nós temos aqui que essa distância interocular é de 60 milímetros, que foi a última medida que ele nos deu aqui, tá certo? Bom, a questão já está armada. Precisamos encontrar aí quem é essa distância D. Como fazer, né? Então veja, nós podemos olhar para os ângulos, né? Como nós estamos trabalhando aqui com semelhança de triângulos, nós vamos precisar encontrar quem são esses triângulos semelhantes para poder encontrar essa medida desconhecida. Então veja, aqui nesse triângulo ABX, nós temos aqui os ângulos θ, opa, deixa eu só colocar aqui, pronto. Nós temos aqui os ângulos θ, temos aqui um outro ângulo que eu estou chamando de φ, esse ângulo aqui, e esse outro ângulo que eu estou chamando de, opa, aqui pessoal, apareceu primeiro um. Então o θ, aqui em oposição, o ângulo oposto a esse θ é esse daqui também. Nós sabemos que os ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então aqui também é θ. Temos aqui também esse ângulo φ. Portanto, nesse triângulo aqui menor, nós vamos ter também aqui um ângulo φ. Porque eles são o quê? Eles são alternos internos. Esta reta é paralela a esta reta. Portanto, isso daqui é uma transversal, olha só. Então, este ângulo aqui, ele é um ângulo alterno interno com este aqui. Portanto, eles têm a mesma medida. Então, esse daqui é o alfa, é alterno interno com esse alfa. E esse daqui é o φ, que é alterno interno com este. Portanto, você percebe que nesse triângulo grande e nesse triângulo pequeno, né, eles possuem ângulos correspondentes com a mesma medida. Ok? Bom, visto isso, né, você nota aí que esses dois triângulos, que a gente está chamando aqui de ABX e
o outro triângulo aqui, nós estamos chamando de E dx, tá? Esse pontozinho aqui nós podemos chamar de E, esse olho, tá? A, B, X, esse olho é o E, e o outro olho aqui, o D, tá? Não coloquei aqui, mas veja como é e D. Bom, então nesses dois triângulos aí, eles são semelhantes. Qual é o caso de semelhança, pessoal? Ora, como nós temos três ângulos correspondentes de mesma medida, o caso é o ângulo-ângulo, né? Então já podemos afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, pelo caso AA. Muito bem. Quando os triângulos são semelhantes, nós podemos fazer proporção tanto quanto em seus lados, né, lados proporcionais, quanto na sua altura. Então veja que esse D, o que ele está pedindo é a própria altura desse triângulo ABX aqui. Então vamos fazer aqui proporção. O que é que nós vamos fazer? Olha só, aplicando, né, nossos conhecimentos aí de proporção. Então, a altura do triângulo menor, que é 20.000 menos D, essa altura aqui do triângulo menor, está para quem, pessoal? Vamos colocar aqui na proporção. Está para a altura do triângulo maior, que é D. Então, está para D. Assim como, aí nós vamos utilizar aí, pessoal, o lado que nos foi dado, né? Esse lado, 60 milímetros, então 60, está para esse lado correspondente do outro, porque são lados, né, que estão opostos ao ângulo θ. Observe, esse lado é oposto ao ângulo θ e esse lado oposto ao ângulo θ. Então, 60 vai estar para 300, né? Está para 300. Pronto, aí aqui a gente já consegue encontrar quem é essa distância D. É só fazer meios por extremos. Então vai ficar o que, pessoal? Aqui, para dar uma simplificada, aqui é 60 por 300, a gente pode simplificar essa fração, dividindo em cima por 60 e embaixo por 60 também. Então fica 20.000 menos D, está para D, aqui a gente repete, igual, simplificando, aqui vai ficar 60 dividido por 60 dá 1, 300 dividido por 60 vai dar 5. Pronto, fazendo meios por extremos, então fica 1 vezes D, que vai dar o quê? D, e 5 vezes 20.000 menos D. 5 vezes 20.000, nós vamos ter um igual, né? 5 vezes 20.000 vai ficar 100.000, tá? E aí, 5 vezes menos D dá menos 5D, tá? Pronto, pegamos esse menos 5D e passamos para lá, ele vem positivo, então vai ficar D mais 5D, que soma 6D, igual a 100.000. Portanto, o D vai ser 100.000 dividido por 6, né? Logo, 100.000 dividido por 6, se você fizer a continha aí bonitinho, vai dar isso daqui, ó. Vai dar 16.666,7. E como nós estamos trabalhando com todas as medidas aqui em milímetros, então aqui o D também vai estar em milímetros a resposta. Mas a questão está, as alternativas estão em metros. Então lembrando, de milímetros para metros, a gente tem que dividir por 10 elevado a 3. Então, a vírgula tem que vir 3 casas para trás. Então, fazendo a transformação de unidade, essa distância de milímetros para metros vai ficar o quê? De 16.666, trazendo essa vírgula para cá, ela fica 16,667. Tá? Eu só trouxe a vírgula 3 casas. Ok? 16,667 metros. Como não tem essa alternativa aqui e a questão está colocando aproximadamente, nós podemos aproximar isso daqui, olha, é 16,666, né? Nós podemos aproximar para 16,7 metros. Portanto, resultado letra D, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido aí uma questão bem interessante, né? Mostrando um pouco do funcionamento dessa tecnologia 3D, né? Que a gente tanto assiste aí no cinema, tanto vê aí nas salas de cinema atualmente. E a geometria plana, mostrando aí a aplicação aí da semelhança de triângulos para calcular essa distância onde é formada a visão do nosso olho.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!